mestrado de segurança pública pelo meu instituto, porque para o instituto isso não é prioridade. Mas para mim, no meu cargo, é super importante, e para o meu cargo é uma qualificação, né? Uma excelente qualificação. Então, como tem o meu cargo e tem outros que são colocados como extintos dentro de uma vidraça, né? Não conseguem essa qualificação, não conseguem sair para qualificar. Às vezes tem que se desviar, tem que desviar de função para poder se qualificar e exercer um outro cargo ao qual ele se qualificou. Não pode exercer o cargo o qual ele fez concurso. Então esse é um grande problema que está acontecendo, né? Eu gostei muito da universidade lá de Minas Gerais, eu esqueci o nome dela, que ela tem um plano, se a pessoa quer fazer a sua qualificação na área que ela deseja, né, que seja correlato ao cargo, né, ter correlação, a universidade vai dar uma determinada verba. Então aí a pessoa consegue escolher o curso que ela quer. Igual no meu instituto, que está aparecendo para fazer cursos são cursos de gestão pública. E aí, se a pessoa quiser qualificar, todo mundo está sendo qualificado em gestão pública. Então, esse é um ponto que nós temos que rever. Segundo, esse canal direto da CIS com a CNS. Eu tinha falado antes, né? E até coloquei restaurar o canal CGGP, que eu falei aqui, mas na verdade o que eu queria colocar é que nós temos que restaurar um canal direto da CIS com a CNS. As cartas feitas pelos fóruns estão sendo entregues, são defendidas. Você é um que esteve conosco, né, na luta e entregou algumas cartas também, né? Mas é uma briga política, né? Sobre os fóruns da CIS, realmente nós temos que reconhecê-los, porque os fóruns só acontecem porque não estão acontecendo os encontros. Nós somos 10 anos de PCC-TAI e esse é o segundo encontro, né? E o fórum já tem 8, né? Então os fóruns estão atuantes e temos que reconhecer o trabalho desses colegas, né? Nosso trabalho, né, que no último eu estive presente também. A Wanda, obrigado, tá, Wanda, por ter defendido ao nosso grupo, né, defendido a CNS, e o que ela disse aqui realmente é a verdade. Tânia, a Tânia colocou aqui a necessidade de capacitar a CIS. Muitos lugares não tem. Alguns que têm são pegos a laço. E quando chegam para trabalhar não sabem o que fazem. Em muitos lugares está assim. E precisa haver uma capacitação da CIS, né? Se existe um programa nacional para capacitação e qualificação, vamos colocar ali também uma matéria, né, algo que contemple a CIS. Mas a grande dúvida, queria dar aqui um recado que nós tivemos um fórum, o 8º fórum lá no Espírito Santo, e todas as matérias que foram debatidas estão lá no site, tem a filmagem delas todas no site. É só entrar naquele mesmo site que foi feita as inscrições, que lá vai estar todas as discussões. Então quem quiser rever as discussões, quiser ou que não assistiu, vê-las, estão lá. E lá tem algumas coisas sobre a atuação da CIS. E a Valéria já respondeu aqui sobre a questão das cartas do solo. Vamos lá, gente. Tem uma das questões que são fundamentais. Primeiro, anotem aí, 8460.
todo mundo lê essa lei até o artigo 22, porque no 22 está o nosso auxílio transporte. E ninguém observa no 23 que lá está uma proposição para qualificação, usa uma expressão esquisita lá ainda na época, treinamento e capacitação dos servidores públicos federais. E para tanto, no orçamento seguinte deve estar disposto 1% da folha de pessoal. Financiamento lá. As grandes questões que a gente tem que ver é o seguinte: qual é o critério? Fazer uma proposta de avaliação de desempenho, onde eu autoavalio, tem a avaliação da equipe, a avaliação da chefia, e avaliamos a chefia. Agora, isso depende de quanto que nós avançamos em cada instituição. Então, para mim, fazer um estudo de um caso colocado, eu tenho que saber quais são as regras. E essas regras só são feitas na universidade, aprovadas nos conselhos, com atuação sindical. As outras questões que foram colocadas aqui vão perpassando por isso aí também. Quais são as regras que estão ali? A gente tem colocado insistentemente nos GTs da Fazubra, nas plenárias e tal, as enquetes para as entidades de base. Como é que está isso, como é que está aquilo? Dificilmente a gente consegue informações. Nós tentamos fazer um levantamento do perfil, a qualificação do pessoal, entidades nossas também não conseguem. Porque tem muita reitoria que é fechada. Sobre a terceirização, muita reitoria que é fechada. Já teve universidade, e o professor Paulo é testemunha disso, que mandou a lista dos terceirizados, o quanto ganha, e o quanto a universidade está pagando, inclusive o nosso CPF do sujeito. Eu falou, Paulo, tira o nosso CPF, porque se cai aí é complicado. Mas lá está escrito que esse ano recebendo 1.100 e a universidade está pagando 2.740. Porque tem um grupo da empresa, tudo mais, para as questões todas. Então, eu quero ver o seguinte: muitas das questões dependem das regras internas. Porque uma das lutas dessa categoria era manter a autonomia da universidade, artigo 17 da Constituição. Para isso, nós vamos nos empenhar para mudar. A gente só muda se tiver o reconhecimento de peso político, ou seja, quem vem fazer interlocução conosco, reconheça que nós temos representatividade. Então, se a gente tem um movimento grande ali na base, a gente consegue alterar algumas coisas na política de pessoal. A diversidade que o professor Paulo disse antes da universidade aqui, tem mesmo, então tem diversidade muito grande, então a gente precisa ter essa luta unificada para começar a mudar lá dentro. Com relação ao auxiliar de enfermagem e técnico de enfermagem, aí já não sou eu, minha gente, sinto muito. Para além da regulamentação da profissão, a Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação define auxiliar de enfermagem como especialidade e não como curso técnico. Por isso você tem a exigência da educação formal de segundo grau, mais uma especialidade na área de enfermagem. Por isso que ele tem limitações e só pode ir aqui. Se ele fizer qualquer coisa para além, é crime no exercício da profissão. E ele só escapou se ele tiver o curso técnico. Quando me pediram para fazer manutenção de ar-condicionado, eu falei, sinto muito, eu sou auxiliar de laboratório. Eu me recusei a trabalhar para além daquilo que eu fui lá. Agora, se as pessoas se sujeitam, aí é outra coisa. Porque tem que recusar. Para dizer, a limitação é essa. Porque senão nós estamos fazendo uma coisa que não aparece aqui, mas começa as movimentações. Quem é que diz que não precisa de motorista? Só para finalizar. Quem foi que disse que não precisa de motorista? Não foi só o governo, não. Não foi só o reitor, não. Foi também os técnicos administrativos que foram lá na garagem, entregou a carteira de habilitação, dizendo para o reitor, não precisa contratar, não, professor, eu dirijo. E é nessa correlação de coisas que as pessoas se sujeitam, é que aparece a exploração. Agora, quem definiu é a questão do conselho. Isso está na legislação.
tarde a todos e a todas. Meu nome é Fátima. Eu sou também da Comissão Nacional de Supervisão da Carreira, representando a FASUBRA. E, na verdade, nem tinha que estar escrevendo aqui para falar, mas coisas têm me incomodado, da mesma forma como incomodou a Vânia, são situações que têm assim, incomodado muito a gente da bancada sindical da Comissão Nacional de Supervisão da Carreira. Porque a gente, na verdade, nós somos cobrados de questões que não estão ao nosso alcance resolver. A Comissão Nacional de Supervisão da Carreira, a gente é composta, como já foi dito, pelas entidades. E na mesa aqui, inclusive, está faltando o CONIF. Tem uma entidade que não está na mesa, né? Está a CESU, está a Andifes, mas não está a CONIF. Está o Sinasef, né? Então o CONIF está faltando também. Então, assim, olha, e a gente tem também os nossos problemas internos. A quem compete convocar a CLSC é a OMEC, que compete a convocação. Então, as convocações, às vezes, elas são muito esparsas. Né? Às vezes, por exemplo, nós tivemos uma convocação em março, depois só agora de novo, né? E aí tem a greve. Não pode ter sido a greve, porque a greve não é para interromper nenhum processo, né? Mas, de qualquer forma, interrompeu. Né? Então, assim, são questões que, às vezes, são cobrados. Vocês cobram da bancada sindical coisas que não estão no nosso alcance, porque a bancada sindical não tem autonomia. As questões vêm para a Comissão Nacional, a Comissão Nacional também não tem um espaço físico e não tem também essa relação interna. Olha, chega um processo, reparte o processo para todos os membros da Comissão Nacional e a gente toma conhecimento dos processos. Nós não tomamos conhecimento do processo no cotidiano. Quando tem reunião, aí sim, o pessoal do MEC que recebe esse material repassa para a gente os processos. Mas tem processos que já tem quase um ano. Por exemplo, a gente foi o processo em março, a gente veio tomar conhecimento agora em setembro, que nós temos a nossa reunião em setembro. Então a gente não tem, então está faltando isso também. Mas isso é questão que nós vamos ter que discutir agora no debate do PCC. Porque a Comissão Nacional, assim como a CIS, nós vamos ter que dizer o que nós queremos com essas duas comissões. Para que essas comissões, o papel dessas comissões, se interessa ou não para a gente, se não interessar, vamos entender. Se a Comissão Nacional não interessar para vocês, a gente cancela a Comissão Nacional no processo agora de debate do PCC. Então é para mudança da lei. Então acho que a gente tem aqui que ter um cuidado para a gente não entrar no debate sindical. Porque esta reunião aqui não é para a gente fazer disputa sindical e ter um debate sindical. Essa reunião aqui é porque estava faltando muito, tem muito tempo que não tinha uma reunião com a CIS, e a gente sentiu muita necessidade, até por conta de demandas que vieram, de que as pessoas tivessem, então, uma qualificação, uma informação. Então, o caráter aqui dessa reunião, quando a gente discutiu essa reunião com a CIS, é um caráter formativo e informativo, né? E aí tem até, eu disse em Vitória, olha, nós estamos nesse debate, a FASUBRA vai ter isso, vai ter reunião agora no dia 22 e 23, lá nós vamos discutir as questões da carreira, perspectivas, avanços, avançou, não avançou, o que aconteceu, isso lá. Agora que eu acho que tem que aproveitar melhor esse espaço, até para a gente resolver problemas que estão latentes e que a gente não sabe muito como fazer, que não foi regulamentado ainda. Eu acho que aqui é um espaço que a CIS tem para cobrar da Comissão Nacional a regulamentação daqueles problemas que vocês estão vivenciando na base. Acho que a gente tem que aproveitar muito bem isso e deixar um pouco essa questão fiscal. E eu estou dizendo isso aqui só assim, porque realmente a gente que é da Comissão Nacional, a gente não tem também, está muito perdido com vocês. Porque às vezes também não falta muita coisa e é uma coisa que a gente tem que reestruturar melhor a Comissão Nacional, porque está faltando muita coisa para a gente funcionar realmente como a Comissão Nacional, como a gente pensou lá em PCC em 2020. Companheiras, o problema não é o seguinte. O problema é, a gente entende o papel da Comissão Nacional, foi muito bem esclarecido pela companheira Vânia, pela companheira Martinha, mas existe um problema que eu vou colocar para a mesa vai ter que responder isso aqui para o plenário, porque na última greve que nós fizemos, o governo colocou bem claro, tudo que gera repercussão financeira não tem discussão. Eu sou membro da comissão aqui na Universidade de Brasília, e o problema que chega lá na nossa comissão é a racionalização, é a questão da aposentadoria,
Tá certo? O papel das comissões a nível nacional, assim como aqui em Brasília, eu tenho a impressão que está sendo executado. Porque é fiscalizar se o governo está ou não cumprindo com aquilo que é proposto. Nós estamos fazendo isso. E vamos da reitoria, cobramos, etc. Mas nós fazemos um relatório e mandamos. No meu entendimento, a Comissão Nacional, a proposta sindical não está tendo peso político para discutir com o governo. E aí mesmo, qual a proposta que você coloca para a Comissão Nacional ter peso político para discutir com o governo? Porque ele diz que tudo que gera repercussão financeira não tem debate. É isso. Boa tarde a todos, meu nome é Idel, eu sou da Universidade Federal de Uberlândia, estou atualmente no cargo de coordenadora da CIS. E assim, confesso que eu vim com uma pergunta, da fila eu já até mudei, porque são tantas indagações que a gente fica perplexa. Porque eu vim aqui para a gente estar refletindo junto sobre as condições da normatização de alguns casos, que seria um exemplo a citar, a saída para a qualificação. Então, a gente sabe que quando o governo quer ou é de interesse da gestão, que se cumpra alguma coisa, essa coisa não chega de cima para baixo. A gente recebe lá pelo nosso chefe direto, olha, chegou essa normatização, nós temos que cumprir, a partir de hoje tem que ser assim. E aí, eu fico perguntando, aí vem a Fatinha que me dá um nó com todas essas indagações. Realmente eu acredito que a Comissão Nacional da CNS, principalmente para os nossos colegas da bancada, não do governo, mas para nós que nos representam, fica muito difícil, porque quase todo evento que tem, nós cobramos algumas ações da Comissão Nacional. E hoje, a Fatinha vem me falar uma coisa muito clara que a gente já percebia, que eu acho que a comissão já deveria ter dado grito. Ela disse aqui hoje, na minha fala que antecedeu, que a Comissão Nacional não tem estrutura. Então, por isso que a CIS também não tem estrutura. Então, por que se cria uma comissão e não se dá estrutura? Se o governo é de interesse, porque a comissão ela foi criada, porque o que a gente cobra, gente, é essa falta de informação. Hoje, qualquer grupo aí, a gente sabe, tem uma assessoria da internet, reúne lá, nosso salário está no canal da transparência, para quem quiser, mas sobre a nossa carreira, a Comissão Nacional não tem site. A Comissão Nacional não tem, a gente fala, não, eu estou entrando lá e estou vendo que eles estão se reunindo, eu estou entrando lá e estou vendo que tais e tais questões estão passando para o governo que não tem dado as respostas. E a gente tem a oportunidade de ouvir isso no momento ímpar aqui, que muitos outros colegas não. E aí, gente, se a Comissão Nacional está enfraquecida, quando tirar a CIS, não há respeito. Então é por isso que a Tânia vem com essa fala lá, como fazer para a CIS ser reconhecida. Então eu fico perguntando, é de interesse, eu faço é de interesse essa comissão? Porque se é de interesse, nós temos que nos unirmos, regaçar a manga e fazer ela fazer jus. Porque, para começar, se existe a lei, já está pegando. Por que alguns lugares não tem? E por que isso não aconteceu, não foi mobilizado? Com certeza, se fosse alguma coisa do interesse da gestão, isso já teria sido posto lá a ferro e fogo. Então, eu não sei a que ponto que tem condições, falta do governo, essa disponibilidade. E com isso eu falo, normatizar. Como que, porque hoje nas universidades, infelizmente, cada universidade, o Paulo falou, tem a sua realidade. Mas, por exemplo, tem algumas coisas de qualificação que o PCCETAI conseguiu. Vai ter tantas horas, e assim, aos olhos, até dos leigos são claros. Então, por que não precisar? Porque eu acho que não tem interesse. Infelizmente, eu participei do primeiro encontro. Esse eu dou os parabéns, porque está sendo mais organizado. A gente está tendo a oportunidade de falar, porque no primeiro nem isso nós tivemos. Então, eu dou os parabéns. O pessoal
vai ter um trabalho de grupo, isso a gente sabe que É a Luísa de Marilac. ajuda muito, mas realmente eu gostaria de ver algo concreto. Não dá para a gente ficar nisso. Na universidade, o indivíduo entra e vai do 1 para o 4. Para mim, o meu reitor não quer correr esse risco. Então, de repente, todo mundo quer se demandar lá para a universidade que dá essa oportunidade. Sabe? O meu chefe, ele me adora. Eu fiz o mestrado, cheguei, não fiquei nem um mês, eu já estou fazendo doutorado. E tem gente que está 10 anos e não tem condições dele sair, mas nem porque o chefe não deixa, não é questão do chefe, é porque se ele sair, o local de trabalho dele fecha, porque só tem ele. Então são essas